Existe uma lista impressionante de tragédias ligadas à Casa da Colina, mas é assim com a maioria das casas antigas. As pessoas têm de viver e morrer em algum lugar, afinal. E é difícil uma casa ficar de pé por 80 anos sem que alguns de seus moradores faleçam dentro delas. Oi gente, eu sou a Ana e hoje eu vou trazer uma resenha de A Assombração na Casa da Colina e ela vai ser um pouco diferente, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte totalmente sem spoilers, onde eu vou trazer um resuminho da história para vocês e um pouco sobre a escrita dela também. E na segunda parte não vai ser bem spoiler, porque eu não vou falar dos acontecimentos, mas eu vou falar sobre a essência de cada personagem. Como eu acho que os livros dela são voltados totalmente para os personagens e não para os acontecimentos, eu considerei spoiler. Que eu acho muito mais interessante você conhecer os personagens através da leitura. Mas eu vou avisar quando eu começar a falar mais sobre os personagens em si. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards a playlist com todas as resenhas que eu já trouxe para cá. Não esquece de seguir a Lagosta Literária nas outras redes sociais. Eu tenho o Instagram e eu uso o Scooby também. Os links estão todos na descrição. Se você quiser comprar o livro também, usando o meu link você ajuda. Então bora pra resenha. A Assombração na Casa da Colina foi escrito pela Shirley Jackson, publicado em 1959. É o livro que inspirou a série A Maldição da Residência Hill. Eu ainda não assisti a série, quero assistir ainda, mas todas as pessoas que assistiram a série e leram o livro falaram que é muito diferente. Então aqui em Assombração na Casa da Colina, a gente tem um estudioso de filosofia que quer estudar os fenômenos sobrenaturais através de uma perspectiva científica, porque ele acredita que eles são reais e que eles podem ser estudados a partir da ciência. E por isso ele passou a vida procurando um lugar que fosse realmente assombrado, que tivesse tido realmente muitos eventos sobrenaturais. Até que ele encontrou essa casa da colina. Os moradores do vilarejo próximo não gostavam de falar sobre essa casa. Foi realmente difícil de encontrar. Mas após encontrar essa casa, ele foi atrás de pessoas que já tinham vivido ou relatado algum evento que poderia ser sobrenatural. E ele enviou carta para várias dessas pessoas, mas só 3 delas responderam. E só 2 realmente foram para casa. Então a ideia era passar uma temporada nessa casa para relatar e anotar todas as possíveis situações sobrenaturais que eles vivenciassem naquela casa. Então basicamente a história é essa. Esse grupo de pessoas, na verdade 4 pessoas, ficam nessa casa durante essa temporada. Então, dentre esses personagens, além do Dr. Montag, a gente tem a Eleanor, que vai ser a nossa personagem principal. Apesar do livro ser narrado em terceira pessoa, às vezes a narração se confunde com primeira pessoa, uma coisa que eu já vou explicar. A gente tem a Eleanor, que passou a maior parte da vida cuidando da mãe, e agora que a mãe morreu, ela se vê finalmente livre para viver sua própria vida, e ela só tem 30 anos, então realmente foi a maior parte da vida dela que ela passou cuidando da mãe. Além dela, a gente tem a Theodora. Theodora não gostava de usar sobrenome, ela usava só o nome Theodora. Aparentemente ela veio de alguma casa rica, talvez de alguma nobreza, mas ela se desvencilhou dessa família e vive sozinha, tem uma loja, tem seu próprio apartamento e é muito mais decidida do que a Eleanor. Junto com eles a gente tem o Luke. Luke era sobrinho dos atuais donos dessa casa, considerado por eles um vagabundo. Então acaba sendo um peso para eles e eles mandam o Luke nessa expedição junto com o Dr. Montag, que é uma das condições para ele alugar a casa. Então no livro a gente acompanha a rotina que os personagens vão criando nessa casa. A escrita dela é realmente única. Ela tem só 2 livros publicados aqui no Brasil, que é Sempre Vivemos no Castelo e A Assombração na Casa da Colina. Como não foi meu livro dela, foi mais fácil me acostumar, mas realmente no início ela pode ser um pouco confusa, porque as falas são todas entre parênteses, não sei se dá pra ver. Mas aqui tem várias falas, então ela nunca usa travessão para falas e os pensamentos às vezes eles se misturam com a narração, por isso que eu falo que a narração em terceira pessoa às vezes se confunde com a narração em primeira pessoa da própria Eleanor, que vai ser realmente a nossa personagem principal. Mas não demora muito para se acostumar com essa escrita, então a leitura ela é realmente lenta e eu considero muito acolhedora o tipo de escrita dela, mas isso depende da pessoa. A maioria das pessoas não gosta, principalmente nos dias de hoje, que a gente preza pela velocidade e a quantidade de coisas que a gente pode fazer em menos tempo e não aproveitar um tempo sem fazer nada, por exemplo. Então esse livro, ele é para pessoas que conseguem contemplar, então talvez seja difícil a gente parar na nossa velocidade que a gente tem hoje e contemplar essa história. Então agora eu vou começar a parte com spoilers, mas de novo,
os spoilers não são de fato sobre os acontecimentos. Eu não acho que os acontecimentos em si são tão importantes na história. O que é realmente importante é a relação entre esses personagens e deles com eles mesmos, com a casa, que acaba sendo também um personagem da história. Mas se você ainda não leu o livro e quer ler, eu recomendo que não assista essa parte. Então, para você que ainda não leu, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Seguindo agora para a parte com spoilers, digamos assim. No primeiro momento, a gente tem o Dr. Montag. A gente não conhece muito dele logo de início. A primeira personagem que a gente realmente conhece é a Eleanor. Então, ela chega na casa antes de todo mundo e a gente acompanha ela desde antes dela chegar nessa casa da colina. A gente conhece um pouco sobre a vida dela com a mãe, que era bem solitária, e ela cuidava sozinha da mãe mesmo tendo uma irmã. Acabou sobrando para ela, talvez por ela não ter casado logo, não ter seguido os padrões da sociedade. Então ela nunca teve nada dela. Ela sempre viveu basicamente cuidando da mãe e ela sente uma espécie de culpa e de felicidade ao mesmo tempo pela morte da mãe. Porque ela vivia nesse conflito de desejar que a mãe morresse e ao mesmo tempo amava a mãe. Não foi uma mãe que realmente foi muito amiga dela, pelo que parece. Depois da morte da mãe, ela resolve viver a própria vida e viver aventuras principalmente. Então, quando ela recebe essa carta, ela aceita na hora, apesar do receio da irmã e do cunhado. E nenhum deles sabe sobre a localização da casa, então ela não conta para eles aonde a casa tá, nem para onde exatamente ela vai. Então, chegando lá, a gente já tem essa descrição da casa com essa atmosfera assustadora e até repulsiva da casa. E isso depois vai ser explicado. Falam sobre a construção dela, porque ela foi construída não exatamente com 90 graus. Então, a casa é tão confusa porque essa diferença pequena no ângulo fazia com que as pessoas não conseguissem se localizar direito nessa casa. Então, quando elas estavam no andar de cima, elas achavam que abaixo delas tinha um certo cômodo, mas por causa dessa diferença de ângulo, na verdade, o cômodo ficava do lado de trás. Então, é bem confuso mesmo. Além da história, claro, que tem por trás da casa. Além desse cara que construiu a casa toda torta, ele tinha 2 filhas. E logo depois também houve uma briga entre essas filhas para ficar com essa casa. Então essa atmosfera da casa é descrita logo no início. Então a Eleanor, por causa desse passado e da vida que ela teve até aquele momento, ela acaba sendo a mais vulnerável de todos que estão lá. Então depois dela a gente tem a Theodora. Então ela veio de uma vida privilegiada, mas se rebelou, digamos assim, contra essa vida e quis viver a própria vida. As duas estavam procurando aventuras, talvez, só que a Theodora é muito mais experiente, muito mais segura de si. Então, logo que ela chega, elas desenvolvem essa amizade quase instantânea. Enquanto isso, o Luke é meio confuso pra mim, eu não consegui decifrar muito bem o que ele era. Talvez ele estivesse perdido na vida ou se ele era realmente um vagabundo. Então eu não consegui decifrar muito bem ele na história. Então no meio do livro a gente conhece a Senhora Montag, que é a mulher do Dr. Montag. E ela só aparece para criar bagunça e gerar os conflitos na história porque, meu Deus, que mulher chata. Depois que esses 4 personagens finalmente conseguem criar uma rotina e vivem naquela casa e se adaptaram àquela casa, chega a Senhora Montag mudando tudo, querendo fazer do próprio jeito e falando que tudo que o marido estava fazendo estava errado. Então eles têm essa relação bem... relacionamento que na minha visão não é nada saudável. Então ela tá sempre diminuindo ele e criticando os métodos dele e se fazendo de vítima como se ele criticasse os métodos dela, quando na verdade ele só tá fazendo um trabalho que é dele e não dela. Então ela é realmente muito irritante. E a Shirley Jackson faz isso, a gente se aproxima dos personagens durante a metade da história, até mais da metade nesse caso, e ela bota essa personagem pra irritar a gente, então a gente se sente como se a gente fosse um personagem também. Se a gente estivesse vivendo com esses outros personagens, então ela consegue realmente criar esses personagens irritantes que dá vontade de esganar. E junto com ela, claro, ela não podia vir sozinha, veio o Arthur, que era um ajudante dela, digamos assim, era um amigo que veio pra ajudar, então ele era basicamente mão de obra. Eu achei a presença dele um pouco irrelevante, então ele era mais um acessório pra história. Então é isso, logo que eu li, eu fiz uma resenha bem grandinha no Scooby, porque eu realmente fiquei apaixonada, então pra mim ele foi 5 estrelas. Talvez seja difícil pra maioria das pessoas gostarem, por causa do tipo de escrita e por ele não ter tanta ação e aventura, então tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não, aqui a gente tem um dia a dia, é um dia a dia diferente por ser uma casa assombrada, com um passado
confuso como o trecho que eu li no início pra vocês. Toda casa que tem um passado de morte, porque afinal pessoas viveram ali, pessoas provavelmente morreram ali. E aqui a gente pode ver também a inspiração para muitas histórias que a gente conhece hoje em dia como Iluminada. Foi a única coisa que eu consegui pensar. Inclusive tem uma fala da Eleanor, não lembro se ela tá falando consigo mesma ou se é um pensamento, que ela diz que a casa vai sentir sua falta, que a casa não vai deixar ela ir. Então a gente tem uma relação parecida com o Jack Torrance e o Hotel Overlook. Só que aqui, na minha opinião, muito mais bem escrito do que Iluminada. Muito mais prazeroso de ler, principalmente porque a Shirley Jackson traz personagens femininas inteiras, porque a gente costuma ver muito em livro, na verdade, personagens femininas que não são inteiras, elas são só uma parte, geralmente a parte para ser o par romântico do cara, e elas sempre dependem de algum homem, e isso é realmente irritante. Então a Shirley Jackson é um conforto por trazer essas personagens que a gente pode se conectar, mesmo que seja uma conexão estranha, como em Sempre Vemos no Castelo, eles têm uma personagem de sanidade duvidável. Aqui também a gente consegue duvidar da sanidade de certos personagens em algum momento. Então, mesmo com essa índole questionável, a gente se aproxima e se identifica com os personagens. Então foi isso, gente. Comenta aí se você já leu, se você amou como eu, ou se você odiou e por que você não gostou. Não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal. E segue a Lagosta no Instagram e no Scooby, os links estão todos aí embaixo. Muito obrigada por ter assistido até aqui.